Estamos de volta com Giro em Ação e hoje o nosso tema é crime cibernético. Mas, doutora, eu deixei uma pergunta. A proteção de dados, ele pode ser quebrado só com ordem judicial ou não? Não. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela estipula as hipóteses, né? Porque existem aquelas situações que autorizam o mantenedor desses dados a utilizá-las. Por exemplo, digamos que a pessoa está no iminente perigo, um risco de vida, uma situação que a sua saúde esteja em situação nesse sentido, ou para fornecer isso para alguma autoridade, talvez nem seja por ordem judicial, mas às vezes por uma questão investigativa. Às vezes o poder público precisa disso numa investigação ou em qualquer outra situação. Então aí ele pode. Mas é aí que entra a especificidade dessa Lei Geral de Proteção de Dados. Porque para ele fazer, ele precisa se documentar que o fez da forma correta como manda a lei. Porque a ordem judicial, ela é simplista. Chega o mandado, o agente precisa responder. É muito simples, ele guarda a cópia do mandato, qualquer situação no futuro ele apresenta. Mas agora, o agente, o mantenedor dessas informações, e significa todas as pessoas, eu, advogada, o empresário, o empreendedor, o microempreendedor, ele precisa saber, eu preciso fornecer, pega a lei. O departamento jurídico dele precisa fornecer para ele se existem as previsões para ele fornecer e embasado naquelas previsões legais, porque são exceções, não são regras. Em regra, é uma segurança à privacidade e à intimidade das pessoas. PR, tá? Tudo bem? Tudo bem. Tá. Bom, você como músico, são quantos anos de carreira já? Vai chegar a quase 30 anos já. Comecei bem cedo, né? Comecei de 13 para 14 anos. Quantas bandas já? Várias bandas. Tá. Entre elas? Já fiz, eu já toquei de tudo, né? Por mais de ter crescido no meio sertanejo, sempre com a família, nas festas de família, sempre ouvindo sertanejo. Eu cresci ouvindo sertanejo, mas o lado do rock me fez a diferença na minha vida. E eu segui essa área do pop rock nacional e internacional. Nasci em 1976, então eu peguei, vamos dizer assim, a melhor época da música, né, que foi a década de 80, tanto o lado nacional e como internacional. Tem como um grande exemplo para mim o baterista João Baroni, do Paralamas do Sucesso. Hoje, no meu projeto pessoal, eu estou cantando, estou como vocalista, mas o meu primeiro instrumento foi a bateria. E música para mim na minha vida é tudo, respiro, vivo música, acordo música, trabalho com música, graças a Deus, amo o que eu faço. E é o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Uma pergunta para você, na sua área, né, como músico. Hoje, com os chamados piratas da internet, antes muitos músicos viviam da venda do seu CD, tá? Hoje, devido à internet, baixa música, o artista lança música, elas estão baixando, tá? Isso prejudicou muito os músicos ou não? Com certeza, né? A tecnologia, eu gosto muito de falar assim, até mesmo fora um pouco da música, que a tecnologia ela veio para ajudar, mas ela veio muito para atrapalhar também, né? E isso tem dificultado muito para os músicos. Hoje, praticamente, os músicos não vivem mais de vendas, né, de disco. Hoje, o músico, normalmente, ele vive mesmo de show. E, com certeza, para esse lado... por um lado foi bom, por essa questão da facilidade de acesso à música, né? Eu, por exemplo, eu posso ver essa questão da diferença da era tecnológica hoje e antigamente. Eu lembro, para mim, tirar uma música, eu tinha que sintonizar a rádio. Normalmente, quando eu começava, o locutor falava a música já começava, já... E aí tinha todo aquele trabalho e hoje é essa facilidade. E a tecnologia nesse lado que você está me falando da pirataria tem prejudicado bastante essa questão do próprio direito autoral, né? E tem bagunçado um pouquinho esse nicho fonográfico musical, né? Doutora, quem é vítima desses crimes, tá? Onde ele deve procurar? Existe uma delegacia especializada nessa área de crimes virtuais? Sim. Existe hoje aqui na capital uma delegacia especializada nesse tipo de delitos, né? E só atendem delitos desse meio.
Mas, se o telespectador estiver numa localidade que talvez não tenha uma delegacia especializada ou que ele sofra esse delito em outra situação, ele pode procurar a delegacia mais próxima de onde o fato ocorreu, se foi consigo onde ele estava, se foi no celular onde ele estava, e pedir para que seja feita o registro dessa ocorrência e as autoridades começam a investigar. E foi importante você entrar nesse assunto, Demóstenes, porque... deixar muito claro aqui para muitas pessoas, porque a maioria dos hackers, eles acham que por estarem atrás de uma tela de computador ou de uma tela de celular, acham que... Estou no anonimato. Anonimato e tudo. E não é bem assim. Hoje nós já temos tecnologia das polícias muito boas, muito eficiente, onde se rastreia o IP, que é um número identificador daquele dispositivo que ele está usando. Seja iPad, seja tablet, seja qualquer celular, seja computador. A autoridade consegue, por meio de investigação, rastrear e puxar aquele endereço de onde aconteceu. Então, não pense que ele vai lá na Lan House, vai cometer o crime e vai ficar impune. A polícia consegue chegar na Lan House, saber em qual máquina que aconteceu e, lógico, vai... questionar o proprietário e ele vai ter que falar quem estava lá. Foi bom a senhora falar em Lan House. Existe alguma lei, tá, que fiscaliza Lan House? Porque tem muitas pessoas que procuram, assim, Lan House... De propósito. De propósito. Existe alguma legislação, seja municipal, estadual ou federal, ou não? A Lei de Proteção de Dados veio exatamente por conta também dessas instituições. Porque o que muitas pessoas faziam de propósito? Ia a esses locais que são considerados mais difíceis de localizar, de rastrear, ou iam em ambientes públicos com seu dispositivo, usava a rede daquele ambiente público, aquele ambiente cheio, para cometer esses tipos de delitos. Então, a Lei de Proteção de Dados, ela vem, por isso que ela é muito geral, ela pega desde a Lan House ao dono da clínica, a pessoa que talvez nem usa computador, usa só a cópia do documento, ela também protege aquele que faz tudo online, por e-mail ou por um dispositivo de app, então ela veio para proteger tudo. E assim, é uma coisa que muitas pessoas confundem, porque aconteceu na internet é mais inatingível. Não é o ovo de Colombo. O crime que foi cometido dentro e fora da internet, ele pode ser, sim, ele vai ser investigado. Quais são os crimes mais frequentes, os crimes mais comuns na internet hoje? Certamente são os ataques às contas bancárias. São os campeões, onde os hackers já maliciosamente mandam e-mails, mandam links, exploram a curiosidade do cidadão e manda para ele uma mensagem ou um pop-out. Eles têm N mecanismos e a pessoa vai lá e clica por conta de alguma notícia, de algum escândalo, enfim, N situações. Clica, automaticamente ali dentro ele tem um vírus ou um malware que se instala e ele remotamente, a pessoa não percebe, a tela dele fica normal, a pessoa entra em todos os dados dele, tem acesso às senhas, tem acesso aos sistemas dele e aonde acontecem os furtos, transferências de valores, manipulação de contas bancárias e N situações. O tema é muito bom, muito importante, é um assunto atual, nós temos que falar aqui sobre Facebook, WhatsApp, tá? Vamos para o nosso intervalo, já estamos de volta.